Em nome de Jesus, Espírito Santo, traga entendimento. Entendimento da tua palavra e da tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre a sua mente. Pai Celestial, eu declaro sobre cada mente. E desejadamente eu quero tocar o Espírito. Algo fértil, um lugar fértil. Propício para lançar a semente da tua palavra. E vai produzir vida e transformação a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da minha mensagem, eu gosto de trazer títulos. O título da minha mensagem é um título antagônico, por essência, mas você vai entender ele, e eu estou fazendo de propósito isso para chamar a sua atenção. A vitória está na derrota. A sua vitória está na sua derrota. E você vai entender esse argumento à medida que eu vou prosseguindo na mensagem. E essa mensagem, possivelmente, ela tem 3 aspectos. Eu quero falar do primeiro hoje. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. No versículo 14 desse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Em 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, e Jesus, em 4:14, Jesus no poder. Na outra tradução diz, na plenitude do Espírito Santo, ele voltou para a Galileia. A diferença apresentada na posição do Espírito Santo na pessoa de Jesus, logo no início do seu ministério público em Israel, é a resposta que eu e você precisamos ter, que eu e você procuramos para ter uma vida vitoriosa, uma vida apaixonada, uma vida relevante, uma vida frutífera em Deus e em todas as áreas da nossa vida. A resposta está na diferença nessas duas condições: Jesus cheio e Jesus no poder. O que colocou a vida de Jesus no lugar onde deveria estar, na presença do Pai, para realizar a obra do Pai, estava exatamente no poder do Espírito Santo. Ele estava cheio, e alguns dias depois Jesus se apresentou no poder do Espírito Santo. E algo que eu quero dizer para você é que essa situação, essa posição, está no alcance de cada um de nós. A primeira coisa que você precisa entender é que a mesma posição de Jesus, que o texto aqui diz, é a mesma posição que eu e você já temos. Nós temos que entender aqui que Jesus aqui, ele é 100% homem. 100% homem, carne e osso, como eu e você temos. Aqui é o homem Jesus, que se apresenta primeiro cheio do Espírito Santo, e depois ele se apresenta no poder do Espírito Santo. Essa realidade está acessível a todos nós, e eu vou provar para você isso em primeiro lugar. Jesus cheio do Espírito Santo. Você crê que você é cheio do Espírito Santo? Amém. Mas o Espírito Santo habita em você. Você crê nisso? O Espírito Santo, ele habita em você. E todos os dias, a cada manhã, quando você se levanta e você pode dizer: Espírito Santo, encha-me de ti. Sabe o que acontece? Ele vai encher você. Porque a Bíblia diz: se você pedir ao Pai o Espírito, Ele vai te dar. Ele não retém. Então você é cheio do Espírito. Então você tem que crer nisso. Ou seja, a realidade do Lucas 4, versículo 1,
já está sobre a sua vida. É seu. 4,14. Jesus no poder. A palavra de poder é a palavra dunamis, do grego, dunamis. No poder do Espírito Santo. E é a mesma realidade de Lucas 4,1. Jesus declarou em Atos 1,8: e recebereis o quê? Poder, dunamis, do Espírito, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí, você tem o poder do Espírito Santo? Então, se você tem, é cheio, e você tem o poder, por que eu e você não desfrutamos, não usufruímos de uma vida plena em Deus? Se já temos tudo. A mesma coisa que Jesus tinha, eu e você temos. A pergunta que eu faço é: por quê? Se já tenho tudo que Jesus tinha para desfrutar uma vida 100% vitoriosa, vibrante, desafiadora, sendo relevante no lugar onde está, por que eu não vivo essa realidade? Porque eu e você continuamos vivendo uma vida limitada, carente, mendigando bênção, em favor de Deus, sempre carregado de algum senso de culpa, de ansiedade, parece estar sempre devendo alguma coisa. Por quê? A primeira chave, e eu quero nesses dias trabalhar 3 chaves, nos próximos finais de semana, não sei se serão seguidos, mas eu quero colocar 3 chaves para você viver uma vida extremamente poderosa em Deus. Que se eu e você alcançarmos isso, você vai dar um grande upgrade, um romper na sua vida espiritual. E a base desse romper, dessa chave é: a vitória está na derrota. A vitória está na derrota. Qual derrota? Hoje, que eu vou falar, a sua vitória está na derrota das suas necessidades. Na derrota das suas necessidades. Mas há uma marca que precisa estar estampada sobre cada um de nós: a derrota. A derrota precisa ser uma marca da minha vida. Viver no poder do Espírito Santo não é uma capacitação, é uma posição, é um lugar que eu me coloco em Deus. E qual lugar? O de derrotado. Vocês estão olhando assim, de derrotado. Mas nós precisamos nos libertar da teologia diabólica chamada triunfalismo, da vitória absoluta. Eu vou botar aqui entre aspas, do sou mais do que vencedor. Eu e você precisamos encarar a realidade da derrota. E a derrota, ela é libertadora. Libertadora. E eu quero exatamente, estou falando isso para chamar a tua atenção. Amados, a minha e a sua vitória está na derrota. E eu quero, com você, olhar o enredo, o texto, entre Lucas 1, Lucas 4:1 e Lucas 4:14, para provar para você a verdade que a vitória está na derrota. Vamos pegar o texto? Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Agora eu quero colocar aqui um pano de fundo, que eu e você precisamos entender algumas verdades. Você que está em casa, preste atenção. Você que está aqui também, preste atenção, anote. Amados, deserto não é um lugar ruim. Deserto não é um lugar ruim. Mas é um lugar onde eu aprendo e descubro quem Deus é. E como eu respondo nas diversas situações,
oportunidades e necessidades da vida diante da revelação de quem é Deus. Deserto não é um lugar ruim. Deserto é um lugar onde eu aprendo quem Deus é, onde eu sou ensinado por Deus. E deserto é o lugar onde que diante das necessidades, das propostas, das oportunidades, eu vou expor uma resposta. Como eu vou responder diante da revelação de quem Deus é? Vamos lá. Deuteronômio 8, versículo de número 2. Depois vamos voltar o texto para Lucas. Deuteronômio 8, 2 diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho aonde? No deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Amados, deserto não significa dificuldades, mas lugar de decisões. Deserto não significa dificuldades, mas lugar de decisões. E eu vou provar para vocês de uma forma muito interessante. O deserto de Adão e Eva foi o jardim no Éden. Lá foi o deserto deles. Por quê? Em determinado momento da vida deles, numa situação legítima, o desejo de comer um fruto de uma árvore, eles precisavam decidir entre dar mais crédito à voz de Deus ou à voz da serpente. O Éden, um deserto para eles naquele lugar. Um momento de decisão. Mas a palavra tentação é uma outra coisa que você precisamos entender a etimologia da palavra. O seu significado. Na literalidade, tentação significa fazer testes. Isso significa tentar, fazer testes, verificar a qualidade, verificar o que alguém pensa, como alguém irá proceder, qual a inclinação de uma pessoa, o que ela irá escolher. Agora vamos voltar para o texto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para fazer escolhas da sua própria vida, convicções, seu chamado e identidade. É interessante isso. Jesus, na porta de entrada do seu ministério público, cheio do Espírito Santo. Quem levou ele para o deserto? O diabo? Não. Quem? O próprio Espírito. Para quê? Tentá-lo. Pô-lo à prova. De quê? Das suas convicções. Das suas motivações. Da sua identidade. Quem ele era em Deus. Tal qual Adão e Eva lá no jardim. Deserto é um lugar de decisões. O que eu e você iremos decidir. E o diabo, o chifrudo, o capiroto, na figura de tentador, nessa história toda é apenas um agente. Um agente que tem o papel de trazer à tona, de testar, de expor a inclinação de uma pessoa. Por quê? Lá no jardim, a serpente não obrigou Eva a comer. Ela só sugestionou. E todo o tempo o diabo faz a mesma coisa. Ele é chamado de tentador. Ele vai sempre testar a sua identidade. Naquilo que se você crê de fato, naquilo que você declara com a sua boca. Ele é o tentador. Ele é o tentador. E agora, a vitória está
na derrota. E eu vou pegar esse argumento e você vai concordar comigo. A vitória está na derrota. Versículo de número 2. Lembre-se, Jesus está por 40 dias de jejum. Versículo 2 vai dizendo: não comeu nada durante esses dias, e ao fim dele teve fome. Uma necessidade legítima de qualquer pessoa. Talvez vocês que estão aqui, talvez você que está em casa, talvez você esteja ali até comendo, agora você pode comer, certo? Talvez, fome. Nunca pensei nisso, você pode estar lá. Tive uma live do grupo familiar na sexta-feira, sabe? Bem interessante. A gente tendo a live e um determinado irmão, sabe, botando para dentro uma pratada de feijão, às 8 horas da noite. Aquilo foi impressionante. Mas não é o caso agora. Jesus teve fome. E o diabo, versículo 3, o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deixa eu pegar o versículo 3. Deixa eu pegar o 2 e o 3, depois eu vou para o 4. Não comeu nada durante aqueles dias e teve fome. E o diabo chegou e disse: se és o filho de Deus, manda essas pedras transformarem-se em pão. Vamos lá. Qual a situação de Jesus? Jesus está com fome. Mas Jesus tinha fome? Claro que tinha fome. Nós vemos várias vezes na Bíblia Jesus dizendo: Jesus tinha fome. Amados, nós temos que entender, Jesus tinha fome, tinha sede, ia no banheiro, saltava pum, sabe? Era um ser humano. Sabe? Era um ser humano. Você tem que entender essa verdade. Jesus tinha fome. Algo legítimo, correto, do cotidiano nosso, de cada dia. Jesus estava diante de uma necessidade comum, normal, de todos os homens. E aqui, amados, qual foi a área? E cada um desses domingos eu vou pegar um ponto. Qual foi a área da tentação do diabo? Qual foi a área das necessidades fundamentais de Jesus? O diabo ele foi tentar Jesus de uma necessidade fundamental, a fome. Podia ser a sede, podia ser o dormir, podia ser dinheiro, provisão, podia ser sexo. Uma necessidade comum, natural a todas as pessoas. O diabo ele pegou aqui o campo da necessidade legítima, não existe nada ilegítimo, a fome, e tentou Jesus. A tentação foi: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Agora deixa eu colocar um parênteses aqui. Ana, se você ler a sua Bíblia, da mesma página talvez, ali na sua Bíblia em papel, ou você subir, sabe, um pouquinho na sua Bíblia digital, você vai ver que alguns versículos anteriores, Jesus batizado por João, veio uma voz do céu e diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Lembra lá? E veio o Espírito e desceu sobre ele, ok? E o diabo, diante de uma necessidade que Jesus estava dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Pergunto: Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pão? Sim ou não? Sim, claro que poderia. Muito simples. Ali haveriam dois vencedores. O primeiro vencedor, o chifrudo. Ele ia soltar mais alguns foguetes. Ganhou com Adão e Eva. Agora no filho do rei, ganhei de novo. Por quê? Foi dele a origem da ideia. A sugestão de como Jesus deveria usar a sua identidade e, por consequência, a sua autoridade como filho. Ele sugestiona Jesus. Para quê? Para fazer algo legítimo, suprir a sua fome. Ele sugestiona. Se Jesus tivesse transformado, o diabo teria
vencido. E o segundo vencedor seria o homem Jesus. O homem Jesus, pois teria sua grande necessidade pessoal suprida. Seria uma bênção para o homem Jesus ser transformado pedra em pão para suprir a sua fome? Agora preste atenção. Você que está em casa, preste atenção, você que está aqui. Existe um conceito que aí você precisamos entender o que significa bênção. Se bênção para você significa que os fins justificam os meios para atender uma necessidade pessoal, seguir a orientação do diabo para fazer algo pelo poder de Deus é uma bênção. Não era o que Jesus ia ter feito? Uma sugestão do diabo, operacionalizada pelo poder de Deus, pelo Filho de Deus, para atender uma necessidade pessoal. Isso é bênção para você? E aí eu pergunto, quem estaria no governo da pessoa Jesus de Nazaré? Em primeiro lugar, o diabo, que diretamente, vamos dizer assim, influenciou Jesus. Mas diretamente, quem estaria governando seria o próprio Jesus, que permitiu que uma necessidade legítima, uma vontade, fosse usada como um gatilho para usar a sua autoridade em benefício pessoal. Lembre-se, a vitória está na derrota. Uma necessidade pessoal, por mais legítima e primária que seja, não pode governar a sua vida e determinar as suas escolhas. Não pode. A vitória está na derrota. E Jesus, ele respondeu o seguinte, e aí vem a resposta de Jesus. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Em Mateus ele diz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amados, quem venceu o round, e eu vou usar 3 rounds, eu estava quase querendo botar um ringuezinho aqui, botar umas luzes. O primeiro round, e esse é o primeiro round, a derrota das necessidades. Jesus venceu o round da tentação sobre as necessidades da pessoa Jesus. Quem venceu o round? O Pai. Deus Pai venceu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem venceu? O Pai. E aqui Jesus estabelece no secreto, lembre-se agora, no secreto. Está ele, não tinha arquibancada, não tinha público, não tinha live, sabe? Não tinha seguidores no YouTube, sabe? No YouTube não tinha nada. Estava ele lá e o chifrudo e tudo ali nos entornos. Jesus estabelece uma verdade no secreto, aquilo que mais tarde ele anuncia publicamente. A minha comida, o meu pão, é fazer a vontade de Deus. Não a minha, e muito menos as sugestões do diabo. Você está entendendo? Amado, Jesus com essa tentação estabeleceu um princípio. E preste atenção nisso. Deus me deu a vida. Ele me deu a vida. Ele me ama. Ele me ama. Ele disse que cuidará de mim. Ele cuidará de mim. Isso significa que mesmo que eu esteja sob a mais severa necessidade, privação e carência,
Deus continua sendo Deus sobre a minha vida. Eu sempre, se quero ser vitorioso, sempre eu devo ser derrotado. As minhas necessidades não podem governar a minha vida. Não pode. Agora eu quero terminar com algumas perguntas. A vitória de Jesus se estabeleceu onde? Na derrota da sua, no suprir da sua necessidade, ou na falta, ou do não suprir da sua necessidade? Onde foi a vitória de Jesus? Em não suprir a sua necessidade. Jesus não obteve vitória não atendendo uma necessidade pessoal. Pastor, mas ele estava com fome, amado. E não vem me dizer, amado, não era aquela fomezinha, eu não consigo fazer jejum, me dá dor de cabeça. De 6 horas ou de 4 horas que você faz. Jesus estava aqui 40 dias, sem comer. A coisa estava pegando, a broca estava feia. Estava feia. Mas ele preferiu que quem vencesse na vida dele? Deus. Então ele preferiu continuar com fome, a usar de algo que Deus deu para ele em benefício próprio. E agora eu pergunto, e vamos adiante mais um pouquinho, mas é interessante isso. Jesus, ele não teve a sua necessidade suprida, ok? Não teve naquele momento. O diabo tentou, o diabo fez, sabe? Tentou ele. Acabando esse tempo ali, quem veio servir Jesus depois da tentação? Os anjos vieram e lhe serviram. Esse texto está lá em um texto paralelo em Mateus 4:11. Agora eu pergunto, Jesus teve as suas necessidades supridas? Sim ou não? Sim. Agora uma outra pergunta para você pensar. Qual o pão o mais saboroso? O fruto da tentação? Ou o fruto, ou o trazido por Deus? O trazido por Deus. Qual fruto produziu vida, paz, autoridade, paixão, realização, bons frutos? O que nasceu em Deus ou o que nasceu na própria necessidade? Em Deus. Mas pastor, então é errado eu ir atrás de suprir as minhas necessidades? Não. A questão é qual a origem. Quem está sugestionando? O como eu estou fazendo? Porque eu e você temos que conhecer algo. Por isso quando eu falei que tentação é um lugar de testar. Testar a minha fé, a minha declaração, a minha identidade. Quando o diabo falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Amados, Jesus não precisava provar para o diabo quem ele era, ele sabia quem ele era. Muitas vezes o diabo, ele chega para mim e para você dizendo, você passando por essa luta aí, você não é filho de Deus? Onde já se viu filho de Deus passar isso, você está passando vergonha. Deus esqueceu de ti. Isso é o amor de Deus por você? Você não é filho de Deus, você não pode tudo. Então faça isso. Nada vai acontecer com você. Como assim? Você quer vencer? Ser vitorioso? Aprenda a perder para as suas necessidades. Elas não podem governar a sua vida. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama.
Viver no poder do Espírito Santo é uma posição que eu e você nos colocamos. Qual posição é essa? É uma posição de governo. Uma posição de aquele que se permitiu ser derrotado por Deus e não pelas suas necessidades. Eu não vou permitir que as minhas necessidades governem a minha vida. Eu sou filho de Deus e eu vou sempre perder para Deus. A resposta que você procura para ter uma vida vitoriosa, apaixonada, relevante, vibrante em Deus, por toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, está em não ser governado pelas suas necessidades e pelos seus desejos. Liberte-se do governo das necessidades e renda-se ao governo de Cristo em sua vida. Renda-se. A primeira chave para você ter uma vida poderosa em Deus, a vitória está na derrota. Na derrota do governo das necessidades em sua vida. Você entendeu essa palavra? Essa foi a primeira tentação que o diabo chegou para Jesus. Jesus, ele voltou no poder do Espírito Santo, porque a sua necessidade não prevaleceu sobre o desejo maior de obedecer aquilo que veio de Deus. Vamos colocar de pé? Os músicos, por gentileza. Eu quero orar por você. Você que está em casa, você que está aqui, feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. E eu quero compartilhar com você uma impressão. Talvez você já, durante essa mensagem, você já viu quantas cabeçadas você deu por fazer, por suprir as suas necessidades, quer materiais, afetivas, por desejos legítimos, mas que não nasceram em Deus. E você traduziu algo que não nasceu em Deus em bênção, porque você teve a necessidade suprida. Quero dizer algo para você. Tudo que teve a sua necessidade suprida, que não nasceu em Deus, é maldição na sua vida. Tudo aquilo que atendeu uma necessidade sua, legítima, que não nasceu em Deus, que não teve a sua origem em Deus, é maldição. Prende você, amarra você, apequena você. Simplesmente porque você colocou o suprir da sua necessidade à frente da fé e da confiança no amor e no cuidado dele para contigo. Mas pastor, como é que eu faço para resolver essa situação agora? Como eu faço? Se arrependa. Amado, suprir necessidades, Deus ele cuida de você. Você precisa crer nisso, você é filho dele. Deus vai suprir as suas necessidades. Vai suprir. Mas antes de Deus suprir, Deus chega no tempo certo. E ele tem sempre o melhor. Mas sabe o que o diabo vai oferecer para você? Algo bom, não o melhor. E ele pode, por uma sugestão tola,
por não discernir de onde vem, você pode ser enganado e o diabo roubar de você a bênção de Deus. Bênção na sua vida é tudo aquilo que tem a sua origem em Deus. Isso é bênção em Deus. Não é porque supriu a necessidade que é bênção. Às vezes não, sempre ela vai te condenar, te trazer peso, frustração e te prender em culpa. E talvez você vai perder tempo. Feche seus olhos. Se você está com os olhos fechados, me perdoe. Se você percebeu isso, que você, por muitas vezes, nos lugares de decisão críticos, nos desertos, lugares de decisão, você se rendeu à necessidade, você se rendeu a caminhos mais curtos, a atalhos, e não ao tempo de Deus. Você precisa pedir perdão, e eu quero que você faça isso agora. Se você está em casa, se você está aqui, eu quero fazer um ato profético. E todos nós já fizemos isso, amados. Todos nós. Quero pedir que você se ajoelhe. Vamos se ajoelhar. Você que está na sua casa, se ajoelhe. Você que está aqui, vamos nos ajoelhar. Pai Celestial, em o nome do Teu Santo Filho Jesus, nós queremos nesse tempo pedir perdão quando permitimos que as nossas necessidades, vontades e desejos governassem a nossa vida, quando escolhemos atalhos, quando escolhemos sugestões do diabo, tentações de como suprir uma necessidade que não nasceram no Senhor. Pedimos perdão. Senhor, quantas vezes suprimos uma necessidade e de forma incorreta traduzimos ela de bênção, quando na verdade elas nos trouxeram perda, prejuízo. Pedimos perdão. Se você está aqui, você está me assistindo, faça essa oração comigo agora, repita comigo assim: Pai Celestial, eu peço perdão por toda vez onde o governo da minha necessidade, da minha vontade e dos meus desejos governaram a minha vida, e eu permiti que o diabo obtivesse vantagem. Me perdoa. Quantas vezes eu usei da posição de filho de Deus para produzir satisfação para as minhas necessidades, e isso não veio de Ti. Me perdoe. Papai, eu quero nessa noite me declarar derrotado para as minhas necessidades, para que o Senhor sempre triunfe, vença na minha vida, porque eu declaro que sobre a minha vida há um Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele governa a minha vida, e eu me rendo completamente aos Teus cuidados, papai. O Senhor sabe o que eu preciso, as minhas necessidades materiais, emocionais, profissionais, mas eu me rendo ao Teu cuidado. Permita-me sempre discernir aquilo que vem de Ti e abraçar plenamente a Tua vontade, porque eu quero em todo o tempo viver no poder do Espírito Santo, porque assim eu estarei glorificando o Teu nome. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?